A minha vida de aviador era muito solitária. Eu não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar lá em cima. Até que um dia, 6 anos atrás, eu tive que acabar pousando o meu avião no meio do deserto do Saara. Alguma coisa tinha quebrado. E como eu voava sozinho, eu não tinha tripulação e também não tinha mecânico. Então eu me preparei para consertar tudo sozinho. Afinal de contas, para mim, isso era uma questão de sobrevivência. Eu só tinha levado água para 8 dias. Na primeira noite, eu dormi em cima da areia. Eu estava a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Eu acho que eu estava mais isolado do que um náufrago segurando uma tábua perdido no meio do mar. Imagine então a surpresa que eu tive quando eu fui acordado por uma voz muito esquisita que me dizia: Por favor, me desenha um carneiro. Ei, desenha um carneiro. Eu fiquei de pé e parecia que eu tinha sido atingido por um raio. Eu esfreguei os meus olhos e olhei bem. Eu vi um pedacinho de gente muito diferente que ficava olhando para mim com cara de muito sério. Esse aqui foi o melhor desenho que muito tempo mais tarde eu consegui fazer dele. O meu desenho com certeza é muito menos bonito do que um modelo. Mas eu não tenho culpa. Afinal de contas, eu não fui incentivado, quando eu tinha 6 anos, a seguir a minha carreira de pintor. E eu só tinha aprendido a desenhar jiboias abertas e jiboias fechadas. E eu fiquei olhando para aquela figura com os olhos arregalados de espanto. Não se esqueçam que eu estava a mais de 2.000 quilômetros de qualquer cidade e aquele homenzinho não parecia que estava perdido, não parecia que estava cansado, não parecia que estava morto de fome, de sede e nem parecia que tinha medo. Ele não tinha a aparência de uma criança que estava perdida no deserto, a mais de 2.000 quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente eu consegui falar alguma palavra, eu perguntei para ele: Mas o que você faz aqui? E ele então me repetiu suavemente, como se fosse uma coisa muito séria: Por favor, me desenhe um carneiro. Sabe, quando um mistério é muito esquisito, a gente nem desobedece. E por mais absurdo que aquilo parecesse a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado, eu tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas então eu me lembrei que eu tinha estudado outras coisas: geografia, história, cálculo, gramática. E daí, meio sem paciência, eu falei para aquele garoto que eu não sabia desenhar. E ele me respondeu então: Não tem importância, desenha um carneiro. Como eu nunca tinha desenhado um carneiro, eu fiz para ele um dos 2 únicos desenhos que eu sabia fazer, o da jiboia fechada. E então eu fiquei mais espantado ainda quando eu ouvi a resposta dele: Não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante ocupa muito espaço. Onde eu moro, tudo é muito pequeno. Eu preciso de um carneiro. Por favor, me desenhe um carneiro. Então eu desenhei isso aqui.
Ele olhou, olhou e disse: Não, esse aqui tá muito doente. Desenha outro. E então eu desenhei de novo, só que esse aqui. E daí o meu amigo até sorriu, parecia que ele estava sentindo pena de mim, e disse: A gente bem vê que isso aqui não é um carneiro. Isso aqui é um bode. Olha os chifres. E daí então eu fiz de novo o desenho. Mas ele não aceitou de novo. Esse aí tá muito velho. Eu quero um carneiro jovem. Daí eu perdi a paciência. E como eu estava com pressa para consertar o motor, eu rabisquei esse desenho aqui, ó. E daí eu falei para ele: esta aqui é a caixa. O carneiro tá lá dentro. E então eu fiquei completamente surpreso, porque ele sorriu e o rosto dele se iluminou inteirinho. Era assim mesmo que eu queria. Será que precisa dar muito capim para esse carneiro? Por quê? Eu disse. Porque onde eu moro é muito pequeno. Daí eu falei: ah, qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho tão pequenininho. Aí ele chegou mais perto do desenho e disse: Ah, não é tão pequenininho assim. Olha, ele dormiu. E foi desse jeito que um dia eu conheci o Pequeno Príncipe.